Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas. E eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque é um conteúdo difícil e importante. Nas aulas presenciais, nós estudamos um pouquinho sobre a diferença entre um período composto por subordinação e um período composto por coordenação. Vamos relembrar isso aí que eu sei que vocês já esqueceram. Um período pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Vamos lá. Relembrando o que é período. Período pode ser simples ou composto. O período simples tem uma única oração, ou seja, um verbo, e o período composto tem duas orações ou mais, ou seja, dois ou mais verbos, certo? Por isso ele é um período composto por coordenação ou por subordinação. Quando é composto por coordenação, as orações possuem uma independência estrutural, podendo vir separadamente sem prejuízo, ou seja, são orações que não dependem uma da outra para que façam sentido. Já no período composto por subordinação, as orações são dependentes entre si por meio de suas estruturas. Elas precisam de uma da outra para ter sentido. Uma sem a outra fica incompleta. Então é assim que a gente faz, separa as orações e aí você vê. Se ela fizer sentido sozinha, é porque é coordenação, é uma oração coordenada. Se ela estiver incompleta, precisando de outra, é porque é subordinação, uma oração subordinada. Agora que vocês já sabem o que é uma oração subordinada, vamos descobrir o que é uma oração subordinada adjetiva. Vejam só, é aquela que exerce a função sintática de um adjetivo. Meio óbvio, né? Por isso que ela tem o nome de oração subordinada adjetiva. Os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, são os conectivos que iniciam as orações subordinadas adjetivas no período. Para facilitar a compreensão, observem aqui os exemplos. Admiro pessoas que se esforçam. Lembrando que as orações subordinadas adjetivas começam com que, o qual, as quais, ok? Então, por isso que se esforçam está destacado em vermelho. Admiro pessoas esforçadas. Esforçadas não é um adjetivo? Então, que se esforçam é uma oração com um valor adjetivo, porque esforçadas é um adjetivo equivalente. Então, esta é uma oração subordinada adjetiva. A oração que se esforçam equivale ao adjetivo esforçadas e desempenha, em relação à oração principal, a mesma função sintática que um adjetivo. Achou difícil? Tá complicado? Como já dizia o Chapolin, palma, 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 não priemos cânico. Calma, prometo que vai melhorar. Temos aqui um outro exemplo para comparar. O computador japonês, que é um adjetivo, causou boas impressões. O computador que é japonês, vejam bem, introduziu o conectivo que e o verbo é, tornando uma oração, né? Causou boas impressões. Então, que é japonês é uma oração adjetiva porque corresponde ao adjetivo pátrio japonês. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva. Vejam outro. É um trabalho emocionante. Emocionante é um adjetivo. Então, para ficar uma oração subordinada adjetiva, o certo é um trabalho que emociona. Então, para transformar, para você identificar uma oração subordinada adjetiva, basta que você observe o conectivo,
que, o qual, as quais, cujo, cuja, o verbo e ver se equivale a um adjetivo correspondente. A classificação das orações subordinadas adjetivas se dividem em duas partes. Dependendo do sentido que as orações adjetivas têm no texto, elas podem ser classificadas como explicativas ou restritivas. Vamos ver as características de cada uma delas a seguir. As orações subordinadas adjetivas explicativas são orações que servem para esclarecer melhor o sentido do termo que se refere, explicando detalhadamente sua característica principal. Aparece separada por vírgulas. Exemplos: o problema, que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. A oração principal é: o problema deixou os alunos apreensivos. A oração subordinada adjetiva explicativa está destacada em roxinho, que era de fácil resolução. Observem que a oração está entre vírgulas, uma característica marcante desse tipo de oração. De novo, lembrem-se sempre que a oração subordinada começa com que, o qual, as quais, cujo, cuja, por isso fica fácil identificá-las. Tá perdido? Não tá entendendo nada? Volta ao vídeo e presta atenção. Mais um exemplo, turma. O aluno, que era irresponsável, vivia faltando às aulas. A oração principal é: o aluno vivia faltando às aulas. A oração subordinada adjetiva explicativa, que era irresponsável, está entre vírgulas, explicando que aluno era esse, começando com que. Vamos lá, que quanto mais exemplos, melhor, mais a gente entende. As missões espaciais americanas, que tinham cunho político, levaram o homem a pisar na Lua. Aquele esquema para separar as orações. A oração principal: as missões espaciais americanas levaram o homem a pisar na Lua. A oração subordinada adjetiva explicativa: que tinham cunho político. Começa no que, com valor de adjetivo. Sacaram? Agora que vocês já entenderam as orações subordinadas adjetivas e explicativas, vamos para outra, que é a restritiva. Delimita o significado do antecedente. É indispensável ao sentido do período. Não vem separada por vírgula. Então, o nome restritiva já dá a ideia de restrição, ou seja, restringe. E não vem separada por vírgulas. Olha só que legal, é muito fácil diferenciar. As orações subordinadas, adjetivas, explicativas, vêm entre vírgulas. E as orações subordinadas, adjetivas, restritivas, eita, o nome quase não saiu, não vêm entre vírgulas. Olhem aí os exemplos. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. A oração principal: os políticos merecem nosso respeito. E a oração subordinada adjetiva restritiva: que são honestos. Mesmo esquema. Tá vendo que honestos é o adjetivo, então a oração que tem valor de adjetivo começa no que são honestos. Percebam que ela não está entre vírgulas. Então, por isso, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá bom? De acordo com a oração, não são todos os políticos que merecem respeito, mas apenas um conjunto restrito, ou seja, restringiu o grupo, aqueles que são honestos. Outros exemplos. Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos, ou seja, não foi qualquer sistema, foi o que nós desenvolvemos, restringiu, certo? A oração principal: ele implantou o sistema. Oração subordinada adjetiva restritiva: que nós desenvolvemos.
A oração que nós desenvolvemos restringe o significado da palavra sistema. Ele não implantou um sistema qualquer, e sim um sistema específico, ou seja, o que nós desenvolvemos. Não está entre vírgulas, preste atenção nisso. Atenção! A oração subordinada adjetivo-explicativa é separada da oração principal por uma pausa, que na escrita é representada pela vírgula. É comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações explicativas das restritivas. De fato, as explicativas vêm sempre isoladas por vírgulas, as restritivas, não. As orações subordinadas adjetivas e explicativas possuem vírgula, possuem um caráter semântico generalizador, assemelham-se a um aposto explicativo e podem ser removidas sem grandes problemas semânticos, ou seja, sem alteração de sentido na oração. As restritivas não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador que restringe, não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, que eu tenha facilitado a aprendizagem de vocês de alguma forma. E estudar é um privilégio e só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Vocês não são acomodados, corram atrás. Bons estudos para vocês. Beijos, até a próxima.